Olá, tudo bem? Boa noite, muito bem-vindo. Estamos aqui para a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Hoje serei eu a tratar de um tema muito importante e muito belo sobre o sentido do sofrimento humano. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando, vamos entrando. Nós estamos aqui nessa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. A cada semana tratamos um tema a partir dessa abordagem, a partir do olhar, desse olhar, né, sempre buscando luzes, né, para a atualidade, a partir de Edith Stein, né, Santa Teresa Benedita da Cruz. Essa live é uma parceria da Comunidade Católica Shalom, Missão de São Paulo, e a Pastoral Universitária da PUC São Paulo. E nós estamos aqui para ir dando início, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, Helena, Maria Helena. Boa noite, Adriana. Boa noite, Soraya. Boa noite, Clara. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Suzy. E assim nós vamos dando início, né? Começando, chegando, abrindo aqui as portas da minha casa. Vocês abrem aí as portas da casa de vocês. Muito obrigada por me permitirem entrar mais uma noite. Nesta noite aqui em São Paulo tá quentinho. Então, muito bem-vindo. Eu vou aqui começando, dando uma introduzida, né? Nesse caso, geralmente eu tenho um convidado, eu apresento o convidado enquanto vocês vão entrando. Hoje eu quero me apresentar, né? Me apresentar, dizer quem eu sou. Eu me chamo Magna Celi Mendes da Rocha, sou natural de Campina Grande, Paraíba. Moro aqui em São Paulo há 16 anos. E tenho conduzido essas lives aqui desde abril, né? Estamos atravessando este tempo aqui juntos, né? Um tempo bem exigente, né? Este tempo de pandemia. E iniciamos de uma forma muito simples essas lives, mas que tem dado muita coisa boa, tem mostrado muita coisa boa. Cada semana um convidado, um tema, né? Então, eu sou pedagoga, fiz minha graduação em Campina Grande, Paraíba, na Universidade Federal. Sou mestre e doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Como eu disse, eu moro aqui há 16 anos. E fiz o pós-doutorado em Teologia na PUC Paraná, com a professora Clélia Peretti. Sou membro da Comunidade Católica Shalom. Moro aqui, né, como eu disse, aqui em São Paulo, sou da Missão de São Paulo, sou casada, tenho 4 filhos, o André de 17 anos, o Pedro de 15 anos, a Ângela de 14 e o Francisco de 11 anos, completou 11 anos ontem. Então essa a minha turma aqui. Normalmente, para iniciar essa live, eu começaria perguntando, né, onde a pessoa, como a pessoa conheceu Edith Stein, né? Hoje eu não vou muito responder essa pergunta, né, mas só muito brevemente eu comecei a estudar Edith Stein em 2010, né? Eu já estava no meu primeiro ano de doutorado e comecei a estudá-la. Tive interesse, né, pelos seus escritos pedagógicos, pela obra pedagógica de Edith Stein, pela visão de ser humano, a partir de um encontro que teve em 2010 aqui na Unifesp, com a professora Ângela Lisbelo. Me encantei e acabei mudando toda a trajetória
do meu tema de pesquisa, tudo foi meio que uma loucurinha, assim, mas uma loucura boa, né? Então, desde 2010 que eu tenho me dedicado a, a estudar Edith Stein, né? Nessa perspectiva, sobretudo na questão da questão pedagógica. Mas eu não gostaria de responder essa pergunta de somente como conheci Edith Stein, né? Mas pelo próprio tema da live, eu gostaria de responder como eu conheci o sofrimento, né? Antes disso, eu vou só, enquanto vocês vão chegando, aí eu vou só fixar o nome aqui da live. Isso. Sejam todos bem-vindos. Tem umas pessoas que estão chegando aí, clicam sem querer aqui para entrar, né? Para entrar no vídeo comigo, mas hoje eu não vou ter ninguém aqui para entrar, né? Nós vamos conversar aqui juntos. Então hoje nós vamos falar sobre a questão do o mistério do sofrimento humano. E eu gostaria de começar, né? A gente sempre acaba começando a live com uma pergunta mais pessoal. Eu gostaria de começar falando como eu conheci o sofrimento, né? Quando foi que o sofrimento me foi apresentado. Eu sou de uma família de 3 filhos, como eu já falei, natural de Campina Grande, da Paraíba. E eu fui muito amada pelos meus pais, muito cuidada, né? Então, assim, até os 24 anos, eu confesso que eu não sabia o que era sofrimento, assim. Meus pais não me mimaram, mas eles cuidaram muito bem de mim, assim, para que tudo que estava ao alcance deles, eles me pouparam de sofrimentos, assim, até eles conseguiram poupar muito bem. Mas na vida eu acho que a gente não pode ser, né, de alguma forma o sofrimento ele se encontra conosco. E depois eu casei, né, com 23 anos, e tive o meu primeiro filho, o André, e quando ele completou 1 ano de idade, nós descobrimos que ele estava com câncer, né? E esse câncer de André foi o meu primeiro contato, né, com o sofrimento, né? Aos 26 anos, ali eu posso dizer que eu fui apresentada pela primeira vez a essa experiência assim tão forte, né, que nos toca assim tão em primeira pessoa, né, a experiência do sofrimento, câncer, no caso do meu filho. Eu estava grávida já do segundo filho, que é o Pedro, e nós viemos aqui para São Paulo. Num primeiro momento, meu esposo não se mudou para cá, eu fiquei aqui, ele ficou morando lá e vindo algumas vezes. E essa experiência de estar numa cidade grande que eu não conhecia ninguém, né? Com um filho pequeno, encontrar o sofrimento de muitas outras pessoas, porque naquele primeiro momento você, quando recebe um diagnóstico assim, você acha que só você no mundo está passando por aquilo, e de repente me encontrar num hospital, numa pediatria, com todas as pessoas ali vivendo aquela mesma experiência do Brasil inteiro. Era um hospital de referência aqui em São Paulo, do câncer. E ali aquilo tudo foi sendo desmascarado, né? Aquilo todas as seguranças, né? Toda aquela vida assim tão protegida, como que um cristal foi se quebrando, né? E ali eu realmente percebi, né, que eu estava realmente ali, precisava dar respostas para aquele momento. Muito mais do que os porquês, eu fui confrontada com o como atravessar, né? É normal, diante de uma situação assim, a gente querer ficar encontrando causas, né? Os porquês, né? E eu tentei também. Mas as respostas que eu encontrava ali naquele primeiro momento, elas não me
não me respondiam, né? Ficar numa atitude especulativa diante do sofrimento. Ela pode até dar algumas respostas, satisfazer alguma curiosidade nossa, mas para atravessar o sofrimento, né, é muito mais importante saber o como atravessar do que simplesmente saber o porquê, né? Eu encontrei algumas respostas para aquele momento que nós estávamos vivendo, né, do câncer de uma criança de 1 ano. Então, algumas pessoas diziam que eram débitos reencarnatórios, outras eram um castigo de Deus, outras eram simplesmente um fruto do acaso, né? A própria medicina não tinha explicação, né? Era um tipo de câncer muito raro, muito agressivo. Então, diante daquele fato ali, eu percebi que não era tanto as respostas, né? As causas, mas o como. Então, então essa reflexão, né, que a gente vai trazer aqui ao longo dessa live, né? Por isso que a gente colocou aqui até o tema assim, o mistério, né? Não porque a gente não pode se perguntar os porquês, mas se colocar nessa atitude, né, diante do sofrimento, não apenas procurando respostas, causas, culpados, responsáveis, né, mas se colocando assim numa postura de como eu atravessarei isso, né, numa postura de desarmamento, né, e caminhando, tendo o sofrimento meio como um pedagogo que vai pegar pelas nossas mãos e vai nos ajudar a atravessar um caminho, né? E que pode ser que tenha algo a nos ensinar. O Papa Francisco, no dia 30 de maio de 2020, ele falou assim: das grandes provas da humanidade, e entre eles a pandemia, se sai melhor ou pior. Não se sai da mesma forma. Como você quer sair? Melhor ou pior? E aqui a gente já fica com uma primeira interrogação, né? Diante de uma prova, diante de um sofrimento, ou se sai melhor ou pior, nunca igual. Né? Como você quer sair? Né? Como nós podemos sair? Nós não somos passivos diante do sofrimento, mas também não temos total autonomia sobre ele. Nós não temos uma total autonomia de dizer, na hora que eu quiser, eu toco numa campainha lá, aperto num botãozinho e tudo acabou. Nós não temos total autonomia, mas nós temos a possibilidade de escolher, né, como decidimos atravessar. Então, a proposta aqui dessa nossa conversa é ir pegando alguns episódios da vida de Edith Stein, né, como ela foi atravessando os sofrimentos da sua própria vida, né, e colocando luzes aqui para nos ajudar, né, a também iluminar, né, um pouco os sofrimentos que nós vivemos hoje, né, tanto aqueles sofrimentos pessoais, mas também eu vou tentar situar um pouco nesse momento, né, que nós vivemos aqui como povo, né, como humanidade, este tempo de pandemia. Né? O Papa Francisco ele também nos ajuda a compreender isso. Né? Eu ainda, antes de chegar aqui nos episódios da vida de Edith Stein, eu ainda queria fazer uma outra citação aqui do Papa Francisco, que no dia 27 de março, 27 de março, né, na Praça de São Pedro, naquele dia assim que o mundo parou ali, naquela praça vazia, que o Papa foi fazer a sua oração pela humanidade, né? Então ele falava assim: à semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos,
todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos, que falando a uma só voz dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Né? Diante de um sofrimento, nós podemos nos dar conta de que nós estamos no mesmo barco. Né? Este é o primeiro. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecidos e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos ídolos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Continua só mais um pouco aqui. Com a tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou a descoberto uma vez mais aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Né? Então aqui esse tempo, né, um tempo desafiante, mas ao mesmo tempo né, favorável, né, para buscar aquilo que realmente pode dar norte, dar sentido à nossa vida. Né? E então nós vamos vendo aqui, entrando um pouco na trajetória, na vida de Edith Stein, como ela foi vivendo, passando por sofrimentos e foi também num crescente, né? Sabendo e dando, escolhendo, né? Na trajetória da sua vida e dando um sentido, né? E fazendo com que aquele sofrimento não fosse um sofrimento apenas vivido apenas em primeira pessoa, mas um sofrimento que vai ganhando forma, vai ganhando rosto, vai se tornando um sofrimento fecundo. Um primeiro episódio aqui, né, que ela conta nos escritos autobiográficos, é a morte do pai, né? A morte do seu pai. Ela não tem nenhuma memória aqui em primeira pessoa, né? O pai morre quando ela é pequena, 1 ano, menos de 2 anos. Ela é a última filha, o último legado do seu pai. E a mãe fica viúva, com 7 filhos para criar. E todos ali já estavam como que decidindo a vida dela, né? Que ia vender os negócios do marido, que era um madeireiro, né? Ia vender os negócios do marido, iam pagar as dívidas, e ali o que sobrasse ia ficar recebendo a ajuda dos irmãos, até que os filhos fossem ficando mais velhos e pudessem eles mesmos se sustentar. E aquela mulher, né, pouco comum para a época, né, ela diz que não. Ela não quer aquela decisão para a sua vida, né? Aquela solução para a sua vida. Ela decide tocar os negócios do marido, criar os filhos, vai colocando todo mundo ali para trabalhar. E assim a Edith Stein é criada por esta mãe, ela que faz o negócio prosperar, que cuida da casa, que organiza ali a vida dos filhos, uma mulher de fé, uma judia. E interessante que Edith Stein, com certeza, né, deve ter ouvido muitas vezes essa história, essa narrativa da mãe. Né? Quantas vezes essa história foi contada? Né? Aquela mãe
contando para os filhos, olha, quiseram, eu fico imaginando, né? Assim, olha, quiseram que eu vendesse tudo e eu ia ficar aqui com vocês, dependendo dos meus irmãos, mas não, eu disse que não, né? Eu iria sustentar, eu iria trabalhar, eu fui aprender a fazer contas, né? Com que forma essa mulher narrava essa experiência dolorosa e ao mesmo tempo uma experiência de vitória. É interessante. Então, todas as impressões que Edith Stein tem ali, com certeza, partem direto das memórias de sua mãe. Ela não teve nenhuma memória direta, né? Ao contrário de Santa Teresinha, é muito bonito o relato que Santa Teresinha do Menino Jesus faz da morte da mãe. Porque ela já era um pouquinho maior, então ela tem lembrança do tamanho do caixão, né? Do olhar para o pai. Então, tem um relato, né, em primeira pessoa, né? Mas Edith Stein não, ela pega direto dos relatos da mãe, né? Com certeza aquele relato ali vai forjando também essa personalidade, esta pessoa, né? Diante do sofrimento. E aí aqui eu pergunto um pouquinho assim para a gente fazer um pouco de memória, né? Como são narrados os momentos de sofrimento da nossa vida, pelos nossos pais, os nossos avós, né? Toda família tem uma história de sofrimento ou de superação, né? A perda de um ente querido, um fracasso financeiro, enfim, tantos sofrimentos que as famílias vivem. Como isso foi sendo narrado, vivido nas famílias, né? Na nossa família. É muito importante a gente perceber o histórico da nossa vida, né? Como isso foi sendo contado para nós e foi sendo vivido também, porque embora isso não seja determinante, né? Mas dá indícios de como nós vamos também agindo diante dos nossos próprios sofrimentos, né? Algumas pessoas, alguns filhos diante, né, veem os pais diante do sofrimento brigando, ou bebendo, ou ficando depressivos, ou se unindo mais. São experiências diversas, né, que nós vamos trazendo essas memórias, essas lembranças na nossa vida. É importante tomar posse delas também, né? Perceber como no nosso entorno essa experiência de sofrimento era vivida, né? Porque daí, e era contada, e era narrada, né? Porque essas experiências de sofrimento, elas comumente elas são contadas, né? Então, como é que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas próximas a nós lidavam com essa experiência do sofrimento? Elas dizem muito também respeito à nossa forma, né? Porque, de fato, quando um sofrimento vem para a nossa vida, a gente não age de improviso, né? Não é um improviso. Já existe uma preparação anterior, né? E a nossa tendência é reagir, né, de acordo com os recursos que nós já temos, né? Mas é claro que mesmo que não tenhamos tido tantas experiências positivas ou, né, de superação, enfim, é importante dar nomes a isso, né? Ver, identificar também para poder fazer até algo diferente, né? Mas é importante também resgatar nas nossas memórias, na nossa história, essa experiência familiar. No caso da Edith Stein, foi uma experiência assim, de superação, né? Eu acho que ela tinha muito orgulho dessa mãe, de dizer, nossa, que mulher, né? Criar 7 filhos, fez os negócios prosperar. Então, isso foi, né, forjando também esse ser de Edith Stein, né? Essa experiência de ter uma mãe corajosa, de ter uma mãe valente, de ter uma mãe de fé. Então, esse é um primeiro marca aqui, né? Um sofrimento superado aqui na vida da Edith Stein. E aí, quando ela já está na universidade, né? Já jovem, né? Já em 1914,
acontece a Primeira Guerra Mundial. Vou pegar aqui só alguns pontos, né? Não dá pra gente falar daqui de tudo de Edith Stein. Inclusive, eu recomendo um texto muito bacana que tem da Cecília Parisi, né? O que Edith Stein tem a nos ensinar sobre a crise do coronavírus. Aí ela vai bem profundo aí nos escritos autobiográficos e vai pegando, assim, um texto muito bacana. Mas então, tem a Primeira Guerra Mundial. Ela já estava fazendo a tese de doutorado dela em filosofia, estudando o problema da empatia. E aí, de repente, a guerra, né? Os amigos se alistavam para a guerra. Ela poderia ficar ali aproveitando, né? Dizer assim, olha, agora, já que o mundo parou, né? O mundo está aí parado, todo mundo na guerra, não tem aula, não tem universidade, todo mundo... Eu vou aproveitar aqui para fazer meus estudos aqui render. Eu vou estudar como nunca, vou fazer... Quando o pessoal voltar da guerra, minha tese já está concluída, né? Ela poderia, né? Seria até, vamos dizer, seria lícito. Ela não estaria fazendo, estaria aproveitando o tempo, né? Mas não é isso que ela faz, né? Ela decide, né, se alistar como enfermeira para servir na Cruz Vermelha e ela queria ir para o fronte de guerra mesmo, né? Colocam ela em outras coisas, ela vai servindo pacientes de tifo, de outras coisas, assim, ela acaba não tem assim, ela fica desejando o tempo todo ir já para o fronte de guerra, mas ela serve durante muito tempo na Cruz Vermelha. Durante muito tempo não, durante algum tempo. E ela diz, agora eu não tenho mais vida pessoal, né? Todas as minhas forças estão voltadas para esse grande acontecimento, né? Então, diante de um sofrimento mundial, aquele momento ali que atinge todo aquele... Ela não se vê no direito de ficar isolada, tipo assim, deixa o mundo ir para a guerra que eu vou cuidar das minhas coisas pessoais, né? Era esse movimento de saída, esse movimento de querer, de alguma forma, tomar parte, né, do sofrimento, que não era dos outros, né, apenas. Era um sofrimento que dizia respeito também a ela se sentia parte de um todo. Não era uma pessoa isolada, pensando apenas nos seus planos pessoais, na sua carreira, mas alguém que queria também se comprometer com o outro, né? Com os outros. E ela encontra nessa oportunidade de servir essa oportunidade mesmo de ajudar. É interessante as observações que ela vai fazendo, né? Como os médicos ali que eram muito, às vezes esqueciam de ver a pessoa, né? Era muito objetivo, tratavam os pacientes sem maldade, mas de forma muito secas às vezes, né? E ela tinha aquela atenção, né? De olhar, aquela atenção pessoal, né? De olhar, às vezes os médicos que ficavam achando que o paciente estava lá totalmente desacordado e ficavam falando da vida daquele paciente como se ele não tivesse ali, como, enfim. E aquele olhar, né? Ela prestava atenção, estava, né? Então ela tinha foi desenvolvendo também essa sensibilidade diante do sofrimento do outro, né? E aí depois, né, ela acaba voltando para casa, fica muito esgotada, né? Fica um tempo bem intenso lá. Depois ela vem para casa para descansar, né? Depois de alguns meses lá. E aí ela fica aguardando que retomem o contato e não retomam, né? Não chamam de novo. E aí ela segue os estudos, mas ali sempre à disposição, né? Para qualquer momento ser chamada. E ela entra realmente assim, num período muito intenso de trabalho, né, de estudos, se preparando tanto para a tese como para um dever lá, uma prova lá de estado que exigia muito dela. E ela passa a comer pouco, dormir pouco e muito esforço.
E aí ela entra num período assim de quase depressão, né? Depressão, com pensamentos suicidas, né? A gente teve uma live dia 25 de junho aqui sobre jovens e suicídio. E o professor Andrés, nós tocamos nessa questão, né? Desse momento em que Edith Stein, ela vai realmente pensando realmente em tirar a vida, ela começa a ficar assim muito angustiada, porque ela, tudo que ela estudava ela não conseguia entender, ou entendia, mas não era o suficiente, ela sempre achava que não era o suficiente. Então, ela entra numa crise muito forte, né? E ela dizia que não conseguia sair sem pensar em cair num buraco, em ser atropelada. Então, ela fica muito mexida, assim, humanamente muito fragilizada, né? E parece que ninguém percebia que ela estava daquele jeito, né? Ninguém percebia como ela estava mal, né? Hoje, inclusive hoje, no dia dessa live, dia 3 de setembro, nós estamos iniciando esse mês, né, de Setembro Amarelo, né? Quantos casos, quantas realidades de suicídio, né, nesse tempo. E Edith Stein também foi uma pessoa, né, que sentiu isso na pele, né? A gente tem uma santa também no céu, né? A gente pode até pedir a intercessão a ela por todas as pessoas que neste tempo, nos desafios deste tempo, também pensam em suicídio, né? Que ela interceda também, porque ela também viveu isso na pele, né? Esse tempo de... Ainda bem que foi um tempo curto, né? As pessoas até nem perceberam, mas aí ela conta, né, que teve o Heineck, que era um grande amigo lá do grupo. Ele começou a acompanhá-la e começou a fazer sentido as coisas, e ela pôde partilhar com ele não sobre isso, mas sobre os estudos. E aí, quando ela conversava com ele, as coisas começaram a ficar mais claras e ela foi saindo daquela falta de ar, né? Porque só de falar já dá até falta de ar, assim, aquela angústia que ela estava sentindo, né? E ela é meio que socorrida, né? sem nem ao menos pedir socorro, né? Mas ela é socorrida pela amizade, né? Pela compreensão, e aí as coisas aos poucos vão ganhando, vão tomando um outro rumo, né? Importância, às vezes, de ter pessoas perto de nós, né? Que nos devolvem a vida, né? Às vezes até sem saber, né? Mas nos devolvem a vida, nos devolvem os sonhos, nos devolvem as esperanças, né? Como nós precisamos uns dos outros, né? Como às vezes é importante talvez pedir esse socorro, dizer, olha, me ajuda, eu não estou bem, mas ao mesmo tempo se deixar ser ajudado. Quantas vezes nós ajudamos? Oi? Tá ruim a transmissão? Você não tá ouvindo, Geandra? Não tá ouvindo, é isso? Avisa aqui pra mim se tá ouvindo, o que tá acontecendo. Pra mim aqui tá tudo indo. Mas enfim, eu vou seguindo, vocês vão sinalizando aí se não tiver, né? Então, está tudo bem, Adriana? Tá ok? Oi, Ana Cláudia. Então é isso, como é importante que a gente tenha pessoas que ao nosso lado, que às vezes nos devolvem a vida, às vezes sem nem saber, né? Que estão nos devolvendo esse respiro, esse sopro de vida, né? Então tá bom. Ótimo, então tá tudo bem. Aumenta o volume aí, Geandras. Eu acho que é o seu que tá. Então, Edith Stein passou por mais essa, né? Então, a morte do pai, a questão da Primeira Guerra, a crise, essa crise existencial, essa crise durante os estudos, né? Que ela, né, fica assim tão querendo até morrer. E aí depois vem
é o povo judeu que começa a ser perseguido, né? Aí depois todo aquele período, tanto do pré, pré, a gente pode chamar pré-nazismo, mas enfim, todo aquele período anterior ao Hitler, mas também depois que Hitler assume o poder, né? E aquilo que vai se instaurando contra o povo judeu. Edith Stein, ela vai sentindo aquilo muito na pele, né? Aqui ela já tinha vivido o seu momento de conversão, né? Já pertencia ao povo cristão, vamos dizer assim, já tinha sido católica, mas ela nunca negou as suas raízes judaicas, né? Ela tinha um sentido de pertença muito grande ao povo judeu, né? E naquele momento a reação dela é escrever uma carta para o Papa. Ela entende que o Papa, né, era aquele que poderia ser um socorro, né? Então primeiro ela quer uma audiência, né? Ela quer uma audiência com o Papa, mas depois ela percebendo que não ia ter como conseguir uma audiência privada, era uma audiência pública, ela desiste e manda uma carta belíssima, assim, de uma pessoa que realmente entende, né? Naquela época as comunicações não eram tão boas, mas ela recebe depois uma resposta do Papa e uma bênção, né? E ela se sente meio decepcionada, porque ela queria que ele escrevesse uma carta, uma encíclica, que de fato foi escrita, mas acho que ela não teve conhecimento, mas eles escreveu uma encíclica em alemão, né, na época, denunciando, né, os abusos do nazismo, enfim. Na verdade, não era ainda a denúncia explícita, mas colocando, né, a denúncia mesmo foram os bispos da Holanda, né, que depois leram uma carta e em todas as homilias, e aí foi uma perseguição. Então era um período muito tenso, né, daquele momento, mas ela queria, né, de alguma forma, com aquilo que ela tinha poder também, ajudar, né. Mas aí chega um momento em que ela percebe que era uma outra via que Deus pedia a ela, de modo pessoal, né? Na autobiografia, ela escreve assim, eu vou ler um trechinho aqui. Ela estava no momento de oração, né? E aí ela começa a compreender. Ela diz assim: eu falava interiormente com o Salvador e lhe manifestava a minha ciência de que era a sua cruz que o povo judeu começava a carregar. A maioria das pessoas não compreenderia isso, mas quem compreendesse devia aceitar essa cruz de bom grado em nome de todos. Eu queria aceitá-la, mas ele devia mostrar-me como fazê-lo. Quando terminou a oração, tive a convicção íntima de ter sido atendida. Contudo, ainda não sabia em que consistia esse carregar a cruz. Aqui Edith Stein, ela vai entrando numa outra dimensão de como viver o sofrimento, né? Ela não queria apenas trabalhar ou se dispor ou escrever uma carta, mas ela queria se unir à cruz. Ela foi pouco a pouco compreendendo, se sentindo atraída a esta dimensão, né, de se oferecer, de se unir à cruz de Cristo. Né? Oferecer-se como vítima, né, em sacrifício. Na Ciência da Cruz, né, que é a última obra dela, tem um trechinho muito... No capítulo 2, que a doutrina da cruz, que nessa obra ela fala sobre São João da Cruz, né? Então, toda a doutrina da cruz, São João da Cruz. Tem
um trecho que fala sobre a cruz e ressurreição. E ela fala das escadas, a escada do amor. Ela diz que, na verdade, essa ciência da cruz é a ciência do amor. Ela relata um trechinho aqui de São Bernardo de Claraval e São Tomás de Aquino. São Bernardo e São Tomás, que eles falam da escada do amor. E aí vão colocando os degraus. É um trecho muito belo que não dá para a gente falar aqui agora, mas dos degraus do amor, né? Que vai sendo compreendido pela alma, né? Os frutos na alma de uma pessoa que vai pouco a pouco sendo atraída por Deus, pelo amado, né? Até querer se unir com ele, né? E a descrição que vai falando assim de degrau em degrau é uma descrição muito, muito bela, e a gente pode intuir que Edith Stein fez esse caminho, né? De degrau em degrau, até chegar no último degrau, né? Que é esse degrau assim de uma união perfeita com o amado, né? Porque esse querer unir-se à cruz não é um amor pelo sofrimento, mas é uma nova compreensão do sofrimento. Esse sofrimento que é pascal, esse sofrimento que é uma passagem, que a cruz não é o fim, né? A cruz é uma passagem para a ressurreição, né? Cruz e ressurreição, né? São duas faces da mesma moeda, né? Cruz e ressurreição. Edith Stein, ela foi compreendendo, ela foi vivendo essas etapas, né? De compreender o sofrimento como passagem, não como fim. De modo que ela foi desejando também se unir, se oferecer em sacrifício, né, pelo povo judeu, né? Tanto que ela, nesse momento aqui, quando ela escreve, ela diz que não saberia ainda, ela sentiu que Deus aceitou a oferta dela, mas não sabia como isso ia ser consumado, né? Depois a gente sabe que ela realmente vai até o fim, né, e é morta em Auschwitz, né? Mas vai com esse sentimento que ela está indo ali se ofertando. Ela não vai simplesmente como uma vítima para o matadouro sem saber por que está indo. Ela aceita, ela se une, ela deseja, ela pede, né? Ela é uma outra dimensão aqui do sofrimento, né? Um sofrimento virtuoso, um sofrimento que ela atravessa com as virtudes, né? Com fé, com esperança e com amor. O Papa Francisco, ele fala assim que esse tempo, ele chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é um tempo do teu juízo, ele falando com Deus, né? Não é um tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Esse movimento que Edith Stein foi fazendo, ela foi reajustando a rota da vida, né, para se dar, reajustando para Deus e para os outros. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear o pânico, mas corresponsabilidade. Ainda é o Papa Francisco. Quantos pais, mães, avós, avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Muito, muito bela essa sensibilidade, né? De colocar essa dimensão para todos, né?
Porque parece que a gente vai vendo assim esses grandes homens, essas grandes mulheres, e a gente diz, meu Deus, estou tão longe disso, né? Isso é para os heróis, isso é para os santos, aqueles santos dos altares, né? Mas aí o Papa Francisco, ele aproxima, né, isso de nós, de cada um de nós, né, na nossa realidade, naquilo que nós podemos fazer, essas ofertas silenciosas, esse sofrimento silencioso que nós vamos fazendo livremente, né? Esse serviço silencioso que nós vamos nos ofertando por Deus e pelos outros, por aqueles que nos são confiados. Abraçar a cruz, finaliza ele, abraçar a sua cruz significa encontrar coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Eu acho bonito que o Papa Francisco ele vai traduzindo em palavras que a vida, né, a vida daquilo que nós somos chamados. E aí eu vou encerrando aqui, né, dizendo que o sofrimento ele pode ser uma oportunidade, né, de nos fazer crescer nas virtudes. Nós podemos escolher se queremos sofrer com fé, com esperança, com amor, ou com descrença, desespero, desesperança, desamor. No fundo é uma escolha, né? Como eu disse no início, nós não temos poder sobre o sofrimento de começar e terminar na hora que a gente quer. Nós não somos totalmente passivos diante do sofrimento, mas também não temos total controle sobre ele, né? Mas temos a liberdade de escolher como nós queremos atravessá-lo. Se ele é essa oportunidade, né, de sofrer, de crescer nas virtudes, às vezes não tão virtuosamente, se a gente não consegue viver assim tão grandemente, nós podemos nos achegar, né? Aceitar o convite de Jesus, que fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nos faz falta às vezes assim descansar, né? Tirar os nossos fardos, tirar o nosso peso e acolher esse convite, que é sempre um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, né? Se nós não conseguimos muitas vezes subir na cruz, sofrer heroicamente, abraçar a cruz, queiramos pelo menos, né, nos deixar ser como crianças. Edith Stein também fala isso numa das suas obras, né, que às vezes é mais fácil subir na cruz com Cristo do que se tornar com Ele uma criança balbuciante, né? Então, se nós não soubermos sofrer heroicamente, pelo menos sejamos como crianças, né, que dizem assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu me abandono, eu acolho o descanso, né, o fardo que Você quer tirar dos meus ombros, eu acolho, né, eu vou até Você. E assim nós vamos encerrando aqui, né? Tem algum tempo aí, não sei se vocês querem falar, né? Então, a Ana, não tem um livro da Stein que fala acerca do sofrimento, assim, não tem um título. Eu fui pegando aqui fragmentos, ela não tem nenhuma obra, né, que trata sobre isso. O texto aqui que eu falei foi da Ciência da Cruz, né? Que é essa obra, na verdade, ela faz uma análise sobre
sobre a obra de São João da Cruz, né? Uma obra mística, né? Então, assim, eu fui colhendo trechos da autobiografia dela aqui, né? Os escritos autobiográficos, né? Então, mas não tem uma obra que Edith Stein fala especificamente sobre o sofrimento, né? Nós fomos fazendo aqui um caminho para a gente tentar colher na vida dela como ela foi vivendo esses sofrimentos, enfrentando os sofrimentos que a vida foi impondo nesse crescente, né? Os sofrimentos que foram acontecendo até chegar nesse momento em que ela deseja também abraçar a cruz, né? Como passagem da vida, né? A cruz que é passagem de morte e ressurreição, certo? É isso, não sei se vocês têm algum comentário, não sei se vocês gostaram, foi uma tentativa aqui de trazer esse tema, né, o tema do sofrimento, um pouco situando aqui para os nossos dias, esse tempo de pandemia, né, então foi essa tentativa. Eu fico aqui, nós temos ainda mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem fazer algum comentário. Ela faz uma relação do advento, do Natal, e sim, faz sim. Ela faz essa leitura, essa perspectiva pascal, os degraus que ela se refere em relação ao sofrimento, não, são os degraus do amor. Porque ela está o tempo todo falando, Ana Cláudia pergunta aqui se os degraus que ela se refere em relação ao sofrimento. Não. O nome do livro é Ciência da Cruz, mas aí tem um momento em que ela vai falar sobre os degraus do amor. São os degraus que a alma passa para chegar até o céu, né? Então, a gente percebe que, no fundo, a ciência da cruz é uma ciência do amor, é uma ciência de conquista, né? Em que Jesus, que é o amado das almas, ele vai atraindo as pessoas, né? As almas, aí se enamorando com ele, né? De grau em grau, assim, os degraus são os frutos. É porque eles falam numa linguagem mística, assim, né? Então, os místicos têm muita dificuldade de transmitir tudo aquilo que eles viveram, mas aí eles usam esses símbolos, né? Essas imagens para expressar. Mas são 9 degraus, né? Que aí a alma chega, mas são os degraus do amor, não são da cruz, não. Referente ao castelo, aí o castelo já é Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, as moradas do castelo interior, é outra linguagem que é falada também para expressar o mistério, né? Porque o que se passa na alma com Deus é sempre um mistério, né? O caminho que Deus conduz cada alma ao encontro com Ele é sempre um mistério, né? E é único, é pessoal, né? Então, os místicos, eles vão ter nas suas experiências, vão tentando transformar em palavras, assim, né? Mas, no fundo, esse encantamento, esse jogo de conquista que que Deus vai trazendo para a alma, né? Para que ela vá se rendendo cada vez mais, né? São João da Cruz fala que... Peraí, que ela fala que é um negócio tão bonito. Deixa eu ver se eu acho. Rapidinho, bora, Magna. Ih, não vou achar. Mas a Adriana falou: Magna, seu amor por Edith me inspira a conhecê-la. Comprei há pouco o livro da autobiografia. Muito bem, Adriana. Começa e deixa que ela... Você vai conhecendo cada vez mais essa grande mulher.
enfim, não achei aqui, mas ela vai dizendo assim que o grande legado assim de São João da Cruz é que Deus deseja que na liberdade cada um queira se dar inteiramente a Ele. Ele vai atraindo cada um, né, a alma até Ele, mas é só na liberdade, né, que a pessoa pode ir se dando, né, assim, até o fim. Ele nunca pode... O demônio, ele fala, né, o demônio não, ele quer invadir o tempo todo a nossa vida e nos roubar, mas o jogo de conquista de Deus com a nossa vida é sempre um jogo de conquista, né, na nossa liberdade, até chegar um momento que a gente diga assim, não, tá bom, vá, eu quero, né, eu quero você, né, não... Ele não nos violenta. A Adriana fala que a cada live é uma aula impagável, obrigada. Me faz encantar pela santa entregador de amor, isso mesmo. Sinto um desejo de viver a aliança com o Senhor, a docilidade do meu coração me leva a ceder o amor, isso mesmo. E aí, assim, eu me recordava, né, que no finalzinho, assim, queria só partilhar aqui. Muitas vezes a gente é obrigada a ser forte, né, diante dos sofrimentos, das lutas, e parece até meio insensível, né? Eu lembrava de um momento, assim, depois de todo o sofrimento com o meu filho, eu comecei falando disso, eu não chorava, praticamente eu não chorava, né? E uma vez eu chorei, depois que passou tudo, eu chorei numa tarde diante do Senhor, tudo que eu não tinha chorado os anos todos, assim. E eu falei assim, Senhor, que maravilha, aquela dor, aquele sofrimento passou, né? Mas nós não passamos, você não passou na minha vida, né? Então, os sofrimentos, por maiores que sejam, né? Por mais difíceis que sejam no momento, eles tendem a passar, porque nada é eterno, né? Só Deus é eterno. Né? Então, diante do sofrimento, peçamos a força, a coragem para atravessar, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com a nossa luta, mas sabendo que ele vai passar, né? Os sofrimentos passam, né? Mas Deus permanece na nossa vida. É muito bom quando a gente pode contemplar isso. Aquele sofrimento passou, mas você não passou na minha vida, né? Essa é a grande alegria de quem sofre, né, atravessa um sofrimento com fé, com esperança e com amor. E aí, aqui nós vamos encerrando. Eu quero só dizer para vocês que nós estamos com inscrição aberta para 2 cursos aqui na a Faculdade de Teologia e a Coordenadoria da Pastoral Universitária, né, que está promovendo. É um curso, mas é um curso de extensão, é via PUC, né? O papel da espiritualidade no pensamento de Edith Stein. É um curso de extensão online de 45 horas. O início vai ser dia 26 de setembro, sempre aos sábados, das 9 às 13 horas. Todas as informações vocês encontram no site, mas para ter informação a preço, essas coisas tem que ser no computador. Pelo celular não tem todas as informações. E também tem um curso de ensino religioso, também, das 9 às 13, começa às 19 horas. Sempre aos sábados, são cursos online, estão lá, vocês entram na COGEA, cursos de extensão da PUC, estão com matrículas abertas. Eu vou estar dando aula nos 2, participo da equipe de coordenação desses 2 cursos, e aí fica o convite, quem desejar estudar conosco, está lá. E eu quero também anunciar aqui a próxima semana, a próxima live. Assim, todos esses cursos têm uma equipe, né? Não é só um professor, é uma equipe de professores, tá? E aí eu vou estar nos 2, né? Mas dando aula em dias separados. A próxima live vai ser com a Adrelina Gonçalves. Nós vamos falar sobre a questão da adolescência e autolesão. Certo? Essa menina é doutora, também fez a partir da perspectiva fenomenológica de Edith Stein, ela trabalhou essa questão tão importante. A professora Ângela Lisbelo esteve na banca dela, e aí a próxima semana vai ser esse tema, né, sobre a adolescência e autolesão, tá bom? Eu espero vocês aqui, até mais, e aí na próxima semana vamos ter 2, né? E meu Instagram pessoal é Magna_Shalom.
Se vocês quiserem conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, é só seguir lá, Magna_Shalom. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Boa noite. Shalom.